começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre advogados que atuam em causa própria. O artigo 5º determina que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal e assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos necessários. E para falar sobre esta defesa feita pelo próprio advogado, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Eric Franklin Bezerra, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Distrito Federal. Também vamos conversar com Carlos André Bindá Prachedes, defensor público e professor de Direito Penal da Universidade Católica. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor, eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente. O advogado, ele pode atuar na própria defesa em todo tipo de caso? Pode. O advogado, quando ele está habilitado, inscrito nos quadros da OAB, ele pode atuar em defesa própria em qualquer tipo de processo judicial, ou administrativo, tendo envolvimento ou não com a causa. Então, ele atua em causa própria e até pode atuar de outras maneiras, até como assistente, no caso na esfera penal, até como assistente de acusação num processo penal. Doutor Prachedes, e o juiz, ele pode impedir essa atuação do advogado na defesa própria ou limitar essa atuação? Olha, Flávia, como a atividade do juiz é uma atividade vinculada à lei, então se a atuação em defesa em causa própria está prevista em lei, tanto no Código de Processo Civil como no Código de Processo Penal, então o juiz não pode recusar aqui a participação do advogado em causa própria. Não há como ele limitar, por exemplo, isso. Qualquer coisa nesse sentido, ele estaria agindo contra a lei. Fazer parte da própria defesa beneficia ou prejudica o réu? O tema é polêmico, já que é difícil separar a razão da emoção. Defender um assassino, soltar um inocente, cuidar de uma separação. Tudo isso é trabalho para um advogado, profissão essencial que muitas vezes faz justiça. Mas o tema é polêmico quando o próprio advogado é o réu e, pela lei, ele pode se defender, ou seja, advogar em causa própria. Um caso que ganhou repercussão nacional foi o de Misael Bispo de Souza. O policial reformado, que também é advogado, foi condenado pela morte da ex-namorada Mércia Nakashima depois de atirar na jovem e jogar o corpo em uma represa. Misael participou da própria defesa e foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado. De acordo com o Código de Ética da categoria, advogar em causa própria não é recomendável. Isso porque muitas vezes os advogados deixam o lado emocional falar mais alto durante o julgamento. Se ele não tiver a consciência de que realmente a tendência dele é misturar o emocional com a questão técnica, então, assim, o ideal é que ele constitua um advogado. Agora, se ele se conhece e se ele sabe que ele é capaz de advogar em causa própria sem comprometer o lado da defesa dele, então não há nada que vede essa participação no processo como advogado em causa própria. Opinião de quem já viveu algo parecido e sabe o quanto é difícil separar razão de emoção. Realmente você respira fundo porque todo ser humano que se sente injustiçado, ele fica chateado. A tendência é ele se emocionar de uma forma ou de outra, Então, quando você se emociona, quando você se chateia, aí muitas vezes perde a possibilidade até de um acordo. O advogado não pode tirar o foco da questão, do problema, da solução, da legislação, da jurisprudência, para conduzir bem uma causa. Doutor Eric, é difícil manter o foco quando há o envolvimento pessoal do advogado com a causa? Sem dúvida. A atuação do advogado ela é uma atuação em que o tecnicismo ele fica muito em voga, ele é muito alto. Então, por ser dependendo do tipo de processo em que ele atue, se envolver o lado emocional, por exemplo, um processo de família, em que envolva grau de parentesco, em um processo em que ele tenha que atuar, ele mesmo estando no processo como parte, esse caráter emocional, ele dificulta e, na verdade, ele
não consegue colocar, não consegue extravasar esse lado especialista dele, esse lado técnico dele, né? Então, o técnico, eu acredito que fica um pouco prejudicado em virtude da razão emocional, falar mais alto naquele momento e na hora que ele vai se pronunciar. Então, eu acredito que não é recomendável, né? É muito importante que um advogado que esteja num processo judicial, quando envolva, em que ele seja parte, ele peça a um colega para atuar em seu nome, porque o colega está desprovido desse envolvimento emocional no processo, né? Doutor Prachedes, a gente viu na reportagem o exemplo do Misael. Quando é um caso criminal, é ainda mais difícil a situação de advogar em causa própria? E aí eu digo, Flávia, com a experiência de quem trabalha com a área criminal, né? Eu entendo que no Tribunal do Júri, particularmente, nós temos aí duas situações que devem ser consideradas, né? A primeira é que, como regra, não seria algo salutar. Eu vejo que não seria salutar o advogado se autodefender na tribuna do júri, né? Agora, o júri é um tipo de atividade dentro do processo judicial onde a característica fundamental é a retórica, é a persuasão, é a sedução. Então, se o advogado, talvez, num caso, uma imputação onde ele nega, né, a autoria de um crime, e ele chega na hora dos debates, né, talvez aflora a emoção, aquilo pode eventualmente até lhe beneficiar. Mas eu entendo como algo, por exemplo, como regra, também filia o entendimento do ilustre presidente do Tribunal de Ética, que não seria bom, porque mistura, né, você está fazendo ali uma defesa técnica e o teu lado psicológico está comprometido. Então, é algo que eu acho que não deveria misturar, deveria confiar a defesa a um profissional. O senhor falou aí do Tribunal do Júri. Num caso como o do Misael, ele ficou junto com a defesa, de terno e não de uniforme como um réu preso. Isso ajuda a influenciar nos jurados? Isso foi possível porque ele chegou no julgamento solto. Porque se ele viesse do sistema, ele estivesse preso por ocasião do julgamento, isso a princípio não seria possível. Eu faço até uma correlação com o caso Bruno, né? Saiu na mídia que a ideia do Bruno seria ir para o julgamento dele com a camisa do Flamengo. E aquilo não foi permitido, né? Ir com a camisa do Flamengo, talvez aquilo ali viesse ali com a intenção de quê, né? Se ele estivesse dentro do sistema, ele estaria com o uniforme do presídio. Mesmo ele participando da própria defesa? Mesmo ele participando, a não ser que, a não ser que houvesse uma exceção, aí eu não sei como é que a OAB veria isso. Mas se ele está dentro do sistema lá, ele estaria, pelo menos eu já participei de julgamentos onde acusados já vestiram terno e gravata, mas eles soltos. E aí eles viram, e até eu recomendo que venham de terno e gravata. Agora, preso, eu nunca vi. O advogado, quando ele está preso, nós temos alguns casos aqui em Brasília, ele, na verdade, ele não foi ainda excluído dos quadros da OAB. Então, normalmente, ele está numa situação especial, né? Ele está numa prisão especial e, com isso, como ele ainda não deixou de ser advogado, a prerrogativa dele de usar um terno, de se vestir adequadamente para a ocasião, é um entendimento da OAB, normalmente, que aproveita para poder defender aquela prerrogativa e, normalmente, o diretor ou da instituição penitenciária, o próprio secretário de Segurança Pública. Então, existe um entendimento para que o advogado se apresente de forma adequada naquela situação, porque ele não deixou de ser advogado ainda. Só depois de condenado? Só depois do trânsito em julgado da sentença, né, condenatória. E aí é que eu ia complementar que eu acho isso, né, razoável, até porque pesa contra ele, a favor, a presunção de inocência. Então, ele não deixa de ser advogado. Então, tem lá o direito de terno e gravata. Eu acho isso muito justo. Doutor Érico, na prática como é que é? Esse advogado que está atuando em causa própria, ele pode fazer uma sustentação oral, ele pode inquirir testemunhas, ele pode participar do processo todo? Sem dúvida nenhuma. O direito do advogado em atuar em causa própria, ele tem a habilitação para isso. Então, ele pode realizar, inquirir testemunhas, fazer sustentação oral. Não há qualquer impedimento na legislação que proíba e que vede esse tipo de situação. O advogado, ele atua livremente, né? Principalmente para exercer o princípio da ampla defesa e do contraditório, né? Mesmo ele sendo parte, mas com a habilitação de advogado, ele pode realmente se defender da forma melhor possível. Doutor Prachedes, no caso do Misael, teve uma testemunha que pediu que ele deixasse o recinto. Isso é possível? Como é que isso acontece?
sempre é oportuno lembrar que ele, Misael, advogado, mas ali ele é réu. Se ele é acusado, há um dispositivo hoje no Código de Processo Penal que permite, né, que o juiz, percebendo que o acusado infunde temor a uma testemunha, ele possa retirar o acusado da sala de audiências, né? Mas permanecendo o seu defensor. Em outra situação, é o advogado que fica lá, o advogado defensor público fica na sala de audiência e ele sai. Mas se ele estiver sozinho, aí cria-se nesse caso, eu concordando com o doutor Prachedes, a OAB, na verdade, nesses julgamentos em que envolvem advogados, invariavelmente envia um representante para que acompanhe o julgamento, para que não haja uma violação à prerrogativa do advogado. E nesse caso do Misael em si, quando ele foi retirado da sala para testemunha, existiam outros advogados que estavam fazendo a sua defesa. Eu acredito que no caso que se ele estivesse sozinho e o juiz determinasse a sua retirada da sala de audiência, o juiz deveria convocar alguém da defensoria ou convocar algum advogado ad hoc para que participasse do julgamento, para que não houvesse uma violação, nesse caso, do princípio da ampla defesa. E ele pode depois entrar com recurso contra a defesa, mesmo ele tendo participado, questionando alguma parte da defesa, ou se ele atuou em causa própria, já subentende que ele sabia de tudo que estava se passando? Sem dúvida. Ele não pode alegar depois uma ofensa a esse princípio da ampla defesa, porque ele teve o direito e exerceu esse direito de se defender em causa própria, atuando em causa própria. Então, eu não vejo qualquer possibilidade, de repente, de uma anulação de um julgamento, de uma audiência, porque ele se defendeu e a defesa não foi efetivamente, não conseguiu o resultado que ele buscava, né? Então, não vejo como razoável. Só acrescentando aqui o que o doutor Eric falou, por exemplo, e na questão penal, tem até, a gente lembra da súmula 523. Do Supremo, é muito difícil se dizer que um advogado que fez a sua própria defesa possa alegar algum tipo de prejuízo para essa defesa, né? Ele sustentou a defesa e o Supremo entende que, por exemplo, quando falta de defesa, nulidade absoluta, mas a deficiência só anula o processo em virtude da demonstração do efetivo previsto. Como se você fez a sua própria defesa? Está abrindo mão desse direito. A princípio, não vejo isso como possível. Por isso, a indicação de um profissional, um terceiro, um colega, para fazer, e especialista na matéria que está sendo ali alvo do processo judicial, né? E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Carlos André Bindá Prachedes, defensor público e professor de Direito Penal, e Eric Franklin Bezerra, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-DF. Eles conversam conosco sobre advogados que atuam em causa própria. O Código de Processo Civil trata desse tipo de defesa. O artigo 36 determina que a parte deve ser representada por advogado legalmente habilitado e pode agir em causa própria, se tiver habilitação legal ou no caso de falta de advogado no local, recusa ou impedimento dos que houver. Doutor Prachedes, pelo que o Código determina, existem situações em que, mesmo sem habilitação legal, o advogado pode atuar. Como isso funciona na prática? Aí, Flávia, eu pediria, sim, para responder, mas a questão penal, que é a questão mais que a gente tem, assim, atuação. Alguns atos mais emergenciais, por exemplo, comparecimento à delegacia de polícia, por exemplo. Você pode, lá o cliente não ter ainda constituído você como advogado, e você pode lá agir, postular em nome do cliente, requisitar, por exemplo, cópias de flagrante, tomar anotações dos autos do inquérito, e isso você pode fazer sem habilitação legal. O Estatuto da OAB permite isso. Inclusive, acho que vale a pena aqui fazer um comentário. Recentemente teve um caso aqui em Brasília de uma autoridade policial que obstaculizou aí o trabalho do advogado, e a OAB-DF, né, através do presidente Ibanez, né, fez um desagravo, né, comparecendo com muitos advogados em frente à delegacia de polícia. Agora, há situações que, por outro lado, o advogado é impedido de atuar. Que situações são essas? Existem duas formas que restringem um pouco a atividade do advogado. O Estatuto prevê que existem algumas atividades, alguns cargos que o profissional, o advogado, ele está naquela função, exerce aquela função, da qual esse cargo ele é incompatível com a atividade de advogar. Então, por exemplo, a questão membro do Ministério Público, integrantes do Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas, os militares em geral,
né? E existe a questão do impedimento, que é parcial. Ele não é como a incompatibilidade. A incompatibilidade ela é total. Você não pode efetivamente advogar. E o impedimento, ele restringe apenas quanto àquele órgão que você está vinculado, porque você não ocupa normalmente cargo de direção, não tem poder de fiscalização, de arrecadação, não exerce um poder de polícia. Então, esse impedimento ele é parcial. O advogado pode advogar, exceto contra aquela instituição a qual ele está vinculado. E se ele está afastado do cargo, ele pode advogar ou aí também não? Não. O afastamento temporário de um cargo, né, ele permanece as mesmas condições para a qual ele está vinculado. Se for incompatível a função que ele exerce, ele continua sendo incompatibilizado com a advocacia. Se for impedimento, ele continua impedido contra aquele órgão, mesmo afastado temporariamente. Doutor Prachedes, depois de deixar o cargo, existe um chamado prazo de carência, vamos dizer assim? Essa quarentena, eu salvo o melhor juízo, não há ainda uma estipulação de um prazo adequado, o que eu acho que deveria ocorrer, né? Não sei se já há hoje um prazo estabelecido, mas, por exemplo, você saiu do Supremo, o ministro se aposentou no Supremo, no STJ, no tribunal e vai exercer advocacia. Esse prazo de quarentena é uma necessidade. Brasília, o Distrito Federal, ele é um estado, vamos dizer assim, ímpar da federação, porque a grande maioria dos ex-ministros, dos ex-procuradores, dos ex-juízes residem na capital e exercem depois a advocacia na capital federal. Então, existe uma restrição, deveria existir uma restrição para isso, mas essa restrição não existe hoje, no momento. Eles podem voltar a atuar no dia seguinte, constituir bancas de advocacia, voltar a advogar sem qualquer problema. Flávia, só no tocante à questão das incompatibilidades, dos impedimentos que o doutor estava colocando, eu só queria acrescentar, por exemplo, no tocante à defensoria. Porque a Defensoria Pública, os membros da Defensoria Pública que ainda também fazem parte do quadro da OAB, não estão dentro das incompatibilidades dos impedimentos. Mas a Constituição, né, no artigo 134, é bem claro de que a Defensoria, o Defensor Público está vedado ao exercício da advocacia fora dos quadros da Defensoria. Então, os defensores também não podem exercer qualquer tipo de advocacia privada. E nas ruas as pessoas falam sobre a defesa em causa própria. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Se uma pessoa advoga em causa própria, ele pode burlar provas, ele pode burlar situações para se beneficiar disso. Eu acho que ele é advogado lá fora. Lá dentro, ele é réu. Ele pode simular assim como se ele estivesse falando tudo fosse verdade, real, tivesse acontecido. Não é justo, com certeza não. Se ele mesmo se defender, ele vai falar lá o que ele quer. Aí ele vai se defender, ele vai alegar, ele mesmo vai dar o parecer dele, aí como é que fica? Ele tem que ter uma orientação externa e não só ter a visão do campo dele, entende? Então precisa de uma outra cabeça para ajudá-lo. Acho injusto. Eu acho que o advogado é uma pessoa como qualquer pessoa comum e deve ser julgado como todos devem ser julgados. Doutor Prachedes, participar da própria defesa pode ser considerado um privilégio, como disse um dos entrevistados? Eu não vejo bem assim do privilégio, né? Eu insisto de que pode, em algumas situações especiais, assim, pode ser até algo que possa beneficiar. Mas dizer assim, privilégio, que são privilégios, eu prefiro, né, eu acho que, como a gente está falando de ética, que eu estou aqui diante do presidente do Tribunal de Ética, eu acho que o advogado, a parte deve, aquele que é habilitado, deve contratar o advogado para que haja separação. Então, eu não vejo privilégio. Eu acho que isso ele pode, né, aquela coisa, o tiro sair pela culatra. Eu vejo dessa forma. Então, privilégio não acho por aí. Agora, doutor Eric, um dos entrevistados falou de burlar provas, forjar situações. Isso pode complicar ainda mais a situação, né? Sem dúvida. Em qualquer processo judicial, quando você simula alguma situação, quando você tenta induzir o juiz a erro, ou você tenta modificar provas, existe, logicamente, uma infração que ele comete, tanto a infração ética, quanto, às vezes, até um ilícito penal. E, com isso, tem a responsabilidade por esses atos. O juiz, no caso de verificar isso dentro de um processo judicial, normalmente envia um ofício para a OAB e, a partir daí, a OAB determina a abertura ou não, se for o caso, de um processo ético contra aquele advogado que praticou esse tipo de ato contrário. E, ao mesmo tempo, também pode requisitar que o Ministério Público verifique se efetivamente aconteceu um ilícito penal em virtude daquela atuação do advogado.
ele tem as consequências daqueles atos, né? E por ele ser um profissional conhecedor das leis, essa situação pode ficar mais grave ainda do que seria para uma pessoa comum, vamos dizer assim? De repente, na avaliação ou no julgamento desse profissional, quando ele for julgado tanto na esfera ético-disciplinar quanto na esfera penal, pode ser levado em consideração o conhecimento dele, que ele sabia o resultado que iria alcançar com aquilo ali. Diferentemente de um leigo que não conhece o resultado prático, não conhece a legislação e sabe que, mesmo praticando aquele ato, ele não imagina a consequência do ato. E o advogado já tem a noção daquela consequência, né? Seguramente, por exemplo, se esse ato de burlar a prova configurar, por exemplo, algum ilícito penal e que se haja, consequentemente, abertura de um processo criminal, na sentença, em caso haja provas de condenação, o juiz seguramente seria mais implacável na sentença, né? Porque na hora da fixação da pena, ele na dosimetria, ele ia, seguramente, no 59, fazer o juízo de reprovação social, ia dizer que o advogado, né, conhecedor da lei, da técnica jurídica, se aproveitou daquilo para utilizar expedientes ilícitos. A pena seria maior. Agora, um réu, ele pode até mentir num julgamento. Como é que fica quando ele é advogado? Flávia, e está atuando como advogado? Como advogado, como réu, porque ali ele é advogado que está atuando em causa própria, mas ali ele é réu. E como réu, ele está sob a proteção, né, do direito constitucional, né, da não autoincriminação. Então, hoje, né, a correta interpretação da cláusula do direito à não autoincriminação permite que o acusado fale a verdade, que ele cale a verdade, que ele até minta. Se esse acusado for um advogado, o advogado ali poderia, ali naquela situação, utilizar-se da mentira. No nosso direito brasileiro, ele não sofreria qualquer tipo de sanção. Doutor Eric, e essa situação de advogar em causa própria é mais comum do que a gente imagina? Eu acredito que não, hoje não. Eu acho que os advogados, em geral, eles têm uma noção muito clara do prejuízo que poderia ter diante do envolvimento emocional num processo judicial em que ele atue como parte e como advogado. Eu acho que a grande maioria dos profissionais da advocacia prefere ter um colega do escritório ou contratar um colega para que faça essa defesa, para que postule em juízo em nome dele, né? Os advogados percebem que o resultado alcançado às vezes não é aquele que ele busca. E ele agindo em causa própria, normalmente esse resultado tende a ficar diferente daquilo que ele normalmente esperaria, né, se tivesse um outro profissional ali fazendo a sua defesa, né? O emocional não estaria influenciando no resultado do processo. Agora, algum tipo de causa, uma causa mais simples, por exemplo, também há problema, também é preferível não atuar em causa própria, doutor Prachedes? Pois é. Então, cada caso é um caso, né? Eu acho que muitas vezes algum colega, por exemplo, algum advogado que seja uma situação, talvez um procedimento até de jurisdição voluntária, que não seja um contencioso, eu acho que você colocou bem, Flávio. Eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que como ideia principal, a ideia de que o advogado, aquele que tem habilitação, deve buscar o serviço de um colega. Mas ali num caso específico, ali numa situação, ele pode eventualmente ali atender, na minha avaliação, não feriria a ética, porque não há vedação nesse sentido. Existem algumas matérias de direito que elas, na verdade, o lado emocional pouco entra. Por exemplo, a matéria tributária, matéria previdenciária, na verdade, as ações contra o Estado, por exemplo, em que do outro lado você está tendo um ente público ali que não vai ter razão emocional, não vai ter envolvimento emocional entre as partes. Então, nesse caso, eu acho que o advogado que conhece da matéria e que é especialista naquela matéria, não vai haver qualquer prejuízo para a sua defesa, né? Nas outras áreas do direito, aí você pode ter o caráter emocional, como na área de família, na área civil, em que envolve partes que, às vezes, questões que têm fatos ali no meio, sentimentos. Então, essas matérias aí causam esse envolvimento emocional. A própria esfera penal, em que o acusado está vindo ali, a possibilidade de ser privado de sua liberdade. Então, isso tudo leva a eu acredito, numa deficiência técnica na sua defesa, em virtude dele estar fazendo por si, essa defesa, né? Uma separação consensual, por exemplo, na área de família? Ali, sem dúvida.
Ali é um Também procedimento, hoje até não precisa nem de juiz, você vai no cartório aqui, então não haveria um impedimento ali ético dele fazer isso. Consensual, claro, consensual. Doutor Eric, para a gente encerrar, qual é a orientação para quem opta ou precisa fazer a própria defesa? O advogado em causa própria, na verdade, ele tem que, no meu entender, ele tem que dominar aquela matéria que ele está advogando, né? Tentar o mínimo possível se envolver emocionalmente, raciocinar de uma forma técnica, procurar de forma até processual, estudar os procedimentos adequados para que ele efetivamente consiga obter um resultado, que não se envolva emocionalmente com aquele processo, né? E evitar, na maioria dos casos em que existe esse envolvimento emocional, atuar efetivamente. Que peça um colega, que contrate um colega que possa fazer essa defesa de forma técnica e que consiga obter o resultado esperado pelo advogado. Senhor doutor Prachedes. Acho na esteira do que foi dito pelo presidente do Tribunal de Ética, apenas talvez acrescentando que nós estamos aqui falando de ética profissional, né? E que aí eu me lembro um pouco de uma questão da ética, a gente buscando um pouco, estudar um pouco a ética, da ética aristotélica, né? No sentido de que agir com ética não seria, por exemplo, apenas agir contra a lei. No caso aqui, advogar em causa própria não seria aqui agir contra a lei, mas é mais uma disposição interior de cada um de nós de permanecer ético. Então, essa questão de advogar em causa própria deveria sempre que possível ser evitado, embora não há nenhuma vedação nesse sentido. Bom, e com esse conselho, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Prachedes, doutor Eric, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!